A gente começa o Repórter São Paulo de hoje falando na polêmica sobre as pichações na cidade. O Tribunal de Justiça de São Paulo proibiu o prefeito João Dória de apagar grafites na cidade sem o aval do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental. E neste momento acontece uma audiência pública na Câmara dos Vereadores para discutir o projeto de lei sobre as pichações. O projeto já foi aprovado em primeira votação na última sexta-feira. A gente vai ao vivo para a Câmara porque o nosso repórter Dimas Soldi está lá e acompanha a audiência pública. Dimas Soldi, quais são as novidades por aí? Boa tarde para você. Boa tarde, Márcia. Boa tarde a todos. É uma polêmica esse projeto, viu? A audiência pública começou hoje às 10 horas da manhã aqui na Câmara Municipal. Deveria ter terminado ao meio-dia, mas ainda continua, como vocês podem ver aqui. Está sendo finalizada por agora, mas ainda continua. O objetivo é discutir um projeto de lei que já foi votado em primeiro turno na semana passada e que prevê punições mais severas aos pichadores. Participaram aqui vereadores, representantes do governo e membros da sociedade civil com diferentes opiniões sobre o tema. Teve discursos bastante acalorados aqui. Uma ala defende punições mais severas, mais duras aos pichadores e uma outra ala fala sobre conscientização, trabalho mais educativo sobre a pichação. Mas o que parece consenso aqui, até inclusive entre alguns pichadores, é que não se deve pichar prédios sem autorização do proprietário. O projeto de lei passa por uma nova votação hoje aqui na Câmara e nessa nova votação aqui na Câmara deve contar ainda com emendas, inclusive do próprio Executivo. Agora, com relação aos grafites da cidade, saiu uma decisão do Tribunal de Justiça expedida pelo juiz Adriano Marcos Laroca, que diz o seguinte: essa liminar impede que a prefeitura apague os grafites sem autorização, sem consultar o CONPRESP, que é o Conselho Municipal do Patrimônio Histórico. Essa decisão foi publicada hoje e a prefeitura pode recorrer dessa decisão. Márcia. Muito bem, Dimas Soldi, por favor, continue acompanhando aí o finalzinho dessa audiência pública. Ainda na edição de hoje do Repórter São Paulo, a gente volta com você ao vivo aí da Câmara Municipal. A gente já volta ao vivo lá para a Câmara Municipal, porque Dimas Soldi está lá e acompanha a audiência pública sobre a pichação, audiência pública que terminou agora há pouco, né, Dimas? Oi, Márcia, terminou agora há pouco. Algumas pessoas ainda continuam aqui no plenário. O projeto, essa audiência foi para discutir o projeto que já passou em primeira votação, que prevê punições mais severas aos pichadores. A votação deve ser hoje à tarde e o projeto deve receber emendas hoje até do Executivo. De acordo com alguns vereadores que eu falei aqui do governo, algumas dessas emendas que devem fazer parte do projeto dizem respeito à multa de até R$50 mil aos pichadores que foram flagrados pichando e também diz respeito a um alvará específico para os estabelecimentos comerciais que vendem sprays. De acordo com o texto, esses estabelecimentos não vão poder vender sprays para menores de idade e haverá multa se descumprir a lei, a regra, né? E essa multa pode começar a partir de R$15 mil e chegar até R$30 mil. E a Prefeitura deve propor também um projeto específico para estimular e disciplinar os grafites na cidade de São Paulo. Agora vamos ver um pouquinho como foi a audiência pública de hoje. Caso o projeto seja aprovado, pichadores flagrados pela polícia poderão pagar multas que podem variar de R$5 a R$50 mil. O vereador Adilson Amadeu é um dos autores do projeto. Eu acho que o ato da multa, muito bem. O trabalho social, como já pegaram mais de 60 pichadores, parece que na noite de ontem pegaram 3 mulheres e 2 rapazes, eles precisam voltar na sociedade para fazer algumas coisas em prol da sociedade. Isso que é interessante para todos nós. O tema vem causando polêmica desde o início do ano, quando o prefeito João Dória colocou a questão como uma das pautas centrais da cidade. 70 pichadores já foram detidos desde então.
Murais famosos por seus grafites, como os da Avenida 23 de Maio, foram apagados, o que gerou protestos. Mas o secretário de Cultura, que também participou da audiência, diz que a proposta da prefeitura é apoiar grafiteiros, com um projeto que será lançado em breve. A gente pretende apoiar e tornar claro para a sociedade que o grafite é uma manifestação artística como qualquer outra linguagem que a gente considere, e vamos oferecer áreas públicas para que os grafiteiros possam fazer o seu trabalho. Para Mauro Nelli, que se define como pichador e artista plástico, tudo precisa ser construído com mais diálogo. São Paulo, que é a capital mundial do grafite e da expressão de arte de rua, acho que pode exportar exemplos de como se resolve conflitos como esse, e não incentivando a guerra, né? Então, eu já fui agredido pela polícia, já fui agredido por gente que não soube interpretar, né? Gente que zela pela cidade, que sente no direito de zelar pela cidade, e em detrimento disso, age com violência para alguém que está colocando tinta na parede. E esse projeto de lei deve ser votado ainda hoje à tarde, a partir das 3 horas da tarde, e deve receber emendas durante todo o dia, emendas que podem vir da própria prefeitura e também de outros vereadores. Márcia. A nossa equipe de reportagem vai estar aí acompanhando. Para fechar sua participação no Repórter São Paulo de hoje, Dimas, hoje tem uma outra audiência pública na Sé à tarde, né? Isso, tem uma audiência pública, é na subprefeitura regional da Sé, justamente chamando as pessoas para enviar sugestões, fazer críticas também sobre a região da Sé, aqui, região central de São Paulo. As pessoas podem enviar sugestões sobre zeladoria urbana, sobre limpeza, sobre segurança. O endereço dessa audiência pública fica na Rua Tesouro, número 47, no 3º andar, que é no prédio da Associação Viva o Centro, Márcia. Muito bem, Dimas Soldi ao vivo da Câmara de São Paulo, falando aí sobre as novidades e sobre a importância da participação da população em todos esses debates. Dimas, obrigada, bom trabalho, boa tarde aí para você.